Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos lá hoje para mais um vídeo aqui, o VISC 11 ou 20 Shopping Centers, fundo imobiliário. Trazer um pouquinho mais sobre essa questão de como que está esse endividamento do fundo, como que vem vindo esse crescimento dos dividendos, a questão também ali muito importante sobre a questão de evolução das vendas dentro do shopping para poder fazer mais dividendos também. Antes de mais nada, eu ia pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí para você se informar, beleza? Bora pro vídeo. Bora lá então, pessoal, trazer um pouquinho mais aqui, começar pelo como que esse fundo está sendo a questão da gestão dele, aonde estão os ativos, isso é muito importante para a gente poder ter uma ideia geral ali, um panorama geral. Então, pessoal, basicamente hoje dentro do fundo, né, 12% da receita vem do Prudent Shop, na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e aí vão tendo os outros aqui também. A gente vai ver Porto Velho Shopping representando 10%, Praia da Costa representando 9%, Campinas Shopping, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, representando 8%. Então, basicamente, você vai ver aqui a quantidade de shoppings que vai ter dentro do ativo como um todo, tá bom? Isso é bem importante, não só olhar para a quantidade que tem dentro, mas o quanto que tem de participação dentro de cada um, tá bom? Isso é bem importante frisar. Então, é bem diversificado, o fundo tem bastante shopping, bastante recorrência ali, devido a ter uma diversificação também. Isso vale muito a pena olhando para portfólio. Melhor ter vários shoppings do que um monoshopping ali, dizendo assim. Como que está essa questão de receita, né? Receita geral por estado. Então, 34% vem do estado de São Paulo, 11% do estado do Ceará, 10% aqui do estado de Rondônia. Então, isso é bem importante para a gente poder entender como que está vindo essa receita também. Receita também vem de vários estados. Isso é muito importante, porque você não fica dependente da economia de um único estado. Então isso é bem importante, porque quando a gente pensa assim, olhando para 15 anos atrás, né, o estado do Mato Grosso, por exemplo, não tinha a capacidade produtiva que tem hoje. Hoje, com o agronegócio, expandiu muito mais, então ele consegue capturar ganhos que não estão tão concentrados dentro das regiões principais, que é o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, e você vai conseguindo oferir ganho dentro dessas regiões do Brasil também. Outro ponto importante, né? Quem são as administradoras? Então, 34% é Ancar, 22% Argo, 12% Sou Malls. Então, você vai ver que, no geral, não são aquelas grandes administradoras, como, por exemplo, JHSF, vai ter aqui, ó, Multiplan, que aí sim é uma grande administradora, mas, no geral, não está concentrado nessas empresas que estão listadas em bolsa, né, para fazer a gestão ali dos shoppings. Não tem nenhum aspecto positivo ou negativo nesse sentido, é mais mesmo acompanhar aí como que vem sendo essa percepção dessas empresas em relação ao direcionamento do negócio dos shoppings. Em relação à participação, né, 65% é minoritário na participação do fundo, né, do VISC dentro desses shoppings, e 35% é do controle do shopping, tá bom? Então, quando tem o controle, tem que fazer uma ação mais ativa dentro ali de cada promoção, essas épocas de festivas, como que tem que ser necessário para poder estimular a frequência dentro do shopping. Olhando aqui agora para o net total, né, referente a recebimento da área total do shopping, seja da locação, do número de vendas, do estacionamento, todos os aspectos que vão abordar ali uma rede de shopping. Então, hoje, R$ 83 por metro quadrado. Então, essa é a receita que vem fazendo dentro do VISC. Como que veio esse crescimento, pessoal? Vamos olhar aqui, ó, 2023 é esse em azulzinho e 2022 em cinza. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então a gente vê que 2023 teve um aumento em relação a 2022, né? A gente pega esse ano, um ano totalmente fora de pandemia, né? Então isso tem que levar em consideração. E também um crescimento econômico. Então a gente vê aqui um avanço em relação ao ano de 2022. Isso é muito importante. Eu vou mostrar mais à frente e como isso se reflete dentro dos dividendos. Porque se você está vendendo mais dentro do shopping, é mais estacionamento e também você consegue, dessa forma, ter mais ganhos. Beleza? Isso é bem importante. Olhando para vendas totais, então, aqui, pessoal. Quando a gente vai em vendas totais por, por volume financeiro, né? A gente vê aqui que o avanço no mês de outubro, o valor total foi 293 milhões,
um avanço de 8,4% em relação ao mesmo período de 2022. Então, a gente vai ver o ano de 2023 inteiro, em relação ao 2022, um avanço de 12%. Quando a gente vai em venda total por metros quadrados, pessoal, a gente vê aqui, ó, que no ano de 2022, o mês de outubro foi maior do que o mês de 2023. Enquanto que no acumulado do ano também foi maior em 2022 do que 2023. Pessoal, por que a gente tem que diferenciar esses dois? Vendas totais, eu estou falando do valor vendido. Vendas totais por metro quadrado, eu estou falando de quantidade vendida. Qual que é a grande diferença? A gente pega um ano de 2022 que teve uma inflação mais pujante e foi repassado os preços. Agora, no ano de 2023, desde o início do ano para cá. Então, o que acontece? É natural que o volume financeiro seja maior, mas não necessariamente que o número de vendas seja maior. Por quê? Se o valor está mais caro, as pessoas automaticamente perdem poder de compra. Se elas perdem poder de compra, elas vão comprar menos. Só que ao mesmo tempo elas pagam mais caro pelos produtos. Então, o volume financeiro aumenta, mas não necessariamente o volume de vendas aumenta. Isso é bem importante. Então, esse é um ponto de atenção para olhar, tá bom? Taxa de ocupação, pessoal. Hoje, então, aqui, você pode ver que tem uma linearidade, né? 94% quase, 94%, 94%, isso desde lá do ano passado. Aí chegou aqui em maio, 92%, teve uma queda ali nessa questão de taxa de ocupação, diminuiu, mas agora está aqui em 93,3%. Mas assim, pessoal, oscilação bem pequena, não é nada agravante ou preocupante para a gente olhar e ver com um ponto de atenção. A gente vai aqui para o aluguel das mesmas lojas, né? Vou dar um zoom aqui para que fique melhor para vocês. A gente vê aqui, ó, aluguel das mesmas lojas, 6,6%. Então, já foi maior aqui no ano de 2022. Isso aqui, basicamente, é você olhar para os mesmos clientes dentro desses shoppings, né? Uma loja Renner, uma C&A, uma Cacau Show, empresas desse tipo, por exemplo, nas mesmas lojas, tá? Venda nas mesmas lojas, também uma queda bem acentuada, né? Outubro aqui já 1,9%, enquanto no ano passado no começo do ano estava em 12,4%. E fluxo de veículos também em queda, né? A gente vê aqui terceiro trimestre de 2022, 23, aumento de 3%, lá no primeiro trimestre 8,9%, e a gente já vê uma acentuação aqui, uma depreciação, uma queda aqui. Isso vai muito em linha, pessoal, com dados econômicos. A gente vai olhar lá como é que estão as vendas do varejo, a gente vai ver como é que vai estar o IBC-BR, né, que é o índice prévio da inflação. Então a gente tem que olhar esses aspectos e vai diretamente bater com os números aqui. Se um shopping está vendendo mais, por mais que a economia esteja em desaceleração, é porque talvez a ação de marketing lá dentro está muito boa, ou mesmo os preços estejam muito baixos. Então isso também entra no problema, porque talvez os lojistas estão corroendo margem para poder vender mais. Tá bom? Beleza. Ponto bem importante que eu sempre gosto de frisar, né, é olhar para endividamento. Hoje o fundo ele tem um valor expressivo patrimonial bem grande, né? Eu vou já mencionar ali à frente. Mas a gente tem que olhar sempre para o endividamento. Porque endividamento a gente está querendo dizer o quê? Dinheiro que ia para o caixa vai para pagar endividamento. Beleza. Se você fez um endividamento para colocar um shopping novo no portfólio e ele se paga, tá ok, não tem nenhum problema. O problema está no quê? A gente começar a ter vacância e aí você vai ter que tirar dinheiro do caixa da operação, das outras operações, para poder bancar esse financiamento, esse endividamento. Então, hoje, quando a gente olha para o cenário como um todo, a gente vai ver aqui, ó, são vários endividamentos que eles têm, IPCA mais 6,25, IPCA mais 7,65, CDI mais 1,85, TR mais 9,85, enfim, em valores gerais, e tem também aqui embaixo um total aqui, né, saldo, né, 83 milhões, 77 milhões, 152 milhões total. O endividamento total, pessoal, tá aqui, ó, nessa casa de 828 milhões. É um endividamento bem expressivo, hoje ele compromete ali mais ou menos em torno de um quarto do fundo. A gente tem que lembrar que o valor do patrimônio líquido, ele já é tirado esse valor de passivo, né, esse endividamento. Então, o valor do fundo que eu vou apresentar à frente, ele já está descontado esse valor, tá bom? A gente tem que lembrar que o endividamento, ele vai comprometer o financeiro, tá bom? Então, olhando para cronograma de amortização desses endividamento, né? A gente vê que no ano que vem, né, 2024, tem um valor bem expressivo, 198 milhões de principal e mais 45 milhões de juros. 2025 já dá uma queda, 2026 em diante já bem menor, aqui está falando de 100 milhões.
Vamos lá, pessoal. Ano que vem, 2024, 250 milhões. 2025, um total de 130 milhões. Vamos entender o quanto que isso vai impactar na geração de receita? Só para a gente poder ter uma ideia? Então, pessoal, você já consegue ver o quê? Ah, o valor de resultado financeiro, né? A gente tem que entender como está sendo essa receita. É bem importante, bem impactante para a gente poder entender o quanto pode gerar de prejuízo dentro do fundo. Então, você vai ver que o fundo, ó, ele gerou aqui um total de 19 milhões, quase 20 milhões ali de receita. E a despesa financeira foi um total de 3 milhões no mês de novembro. Quando a gente vai olhar para esse aspecto todo, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte: se o fundo está fazendo 20 milhões de receita ano e ele tem ano que vem endividamento mais expressivo, isso pode comprometer ali a questão de como vai ser os dividendos, como vão ser os dividendos. Então a gente tem que olhar esse aspecto e entender o quanto pode impactar de maneira negativa no fundo, principalmente se aumentar a questão do da vacância, tá bom? Então, esse é um ponto bem importante. Aspecto, é colocar na ponta do lápis, de fato, ali o cálculo e entender se vai ser prejudicial ou não para o ativo. Beleza? Olhando aqui agora, pessoal, para a parte de valor patrimonial, para entender um pouco mais dos dividendos. Então, a gente vê que hoje o fundo, né, ele tem um total de 2 bilhões e 400 de valor de patrimônio. Tem que lembrar que aqueles valores de 800 milhões já está descontado, então seria mais ou menos ali em torno de 3,300, 3 bilhões e 300. Contando isso, né, o fundo está hoje aqui num PVP de 1,05, ou seja, ele está com sobrepreço, né? Ele está com um prêmio de 0,5%. 5%, desculpa. Então, é entender se de fato faz sentido comprar um fundo que está com prêmio, né, dentro de um cenário que depende bastante da economia local. Olhando também aqui para a liquidez média diária, a gente vê que é um fundo que tem 5 milhões de liquidez diária, bem representativo, bem expressivo, e ao mesmo tempo uma participação dentro do IFIX de 2,7%. É um fundo que tem muita relevância para o IFIX. Olhando para os dividendos, pessoal, eu coloquei agrupado por ano, né? 2017, 18, 19, olha como ele estava crescendo bastante o dividendo, pessoal. Isso é bem importante, é bem legal de ver. Estava o crescimento da economia, ele veio crescendo junto. Aí teve aqui a pandemia, 2020 teve essa queda. Quando a gente vai vendo aqui 2021, 22, 23, já começando a aumentar novamente. Agora 2023 a gente vai ter um cenário, já teve um cenário, né? Quando a gente olhar para 2024, aí a gente vai ver um retrospecto 23 contra 24. Aí é um ano limpo contra um ano limpo, né? Porque 2022 contra 21 é um ano que teve ali ainda Covid, uns cenários ainda um pouco ruins para os shoppings. E 2022 já teve alguns meses também desse cenário, tá bom? Então a gente vai ver que 2023 como um todo, pessoal, entregou ali e vai entregar até o final do ano, provavelmente ali, em torno de R$ 10 por cota no ano total. Então, se você está pagando aqui 115, está ali aproximadamente em torno dos seus 8, 9%. Beleza? De dividendos por ano. Lembrando que eu tirei a informação do Status Invest. Beleza, pessoal? Bora lá então agora para a parte de rentabilidade. Olhando aqui essa questão histórica total, tirei a informação do mais retorno. É bem importante a gente olhar isso. A gente vai ver aqui, pessoal, que no histórico total, desde lá de 2018, né? Comecinho ali, finalzinho de 2017, a gente vê aqui, ó, o VISC 11, desde o início, ele entregou 92% aqui, praticamente. O IMAB, né, o título de inflação, mais um percentual, né, o título do governo, 80%. CDI, 54%, IFIX, 43% e IPCA, 38%. Então ele teve uma entrega mais robusta, foi bem expressivo, teve ganho de valor patrimonial, isso é bem importante para quem está olhando para o fundo e para os dividendos. Beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal e ative o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos por aí. Beleza? Grande abraço, valeu!